Shalom, meus amados pais, tudo bem? Nós vamos falar agora um pouquinho, nessa aula de agora, sobre checando as direções do Espírito, né? Do Espírito Santo. Eu vejo que nesses dias há uma demanda, né? Há muitas pessoas que não conseguem entender, né? Pessoas me perguntam de tempo em tempo: pastor, como que eu vou saber, né, que é o Espírito Santo que está falando comigo? Como que eu vou ter certeza se ele está me direcionando? Como que eu posso saber se de fato é essa porta que eu tenho que entrar, isso que eu tenho que fazer, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. É uma aula importante que todo cristão deveria procurar saber, né? E discernir a voz que fala com você, né? A voz do Espírito Santo, né? A palavra de Deus, ela diz assim, ó: se vivemos no Espírito, é importante também que andemos também no Espírito, né? Gálatas 5, 25, né? Na tradução do King James. Outra passagem que diz assim: já que vivemos pelo Espírito, mantenhamos o passo certo com o Espírito Santo. Gálatas 5, 25, né? São duas passagens que retratam bem isso que a gente está falando, né? Primeiro, se vivemos no Espírito, né? A gente vive no Espírito. Esse viver no Espírito é que a gente precisa entender que a nossa vida, ela não é uma vida carnal, né? Nós não somos seres carnais, nós somos seres espirituais. Nós fomos feitos em Deus. Nós nascemos em Deus e estamos aqui hoje para cumprir o propósito do Senhor nas nossas vidas. Buscar entender as coordenadas. Todo ser humano, quando ele nasce, ele tem um mapa junto com ele do propósito de Deus para a sua vida. Para que eu nasci, né? Qual é a minha causa aqui? Qual é a situação? Qual que é aquilo que eu preciso cumprir? Para que o Senhor me trouxe à terra para fazer o quê, né? Qual é o propósito? Tem um livro muito bom que é do Rick Harry, né? Que fala Uma Vida com Propósito, que é um livro muito bom que te ajuda bastante a entender, a desenvolver essa mentalidade de propósito, de produzir para Deus. Então, aqui a Bíblia está dizendo, se nós vivemos, né, no Espírito, é importante que também andamos no Espírito. E esse andar no Espírito, tem um homem que hoje já não vive mais, ele já partiu para o Senhor, que é o homem de Deus chamado David Robertson, né? É um profeta, um homem foi extremamente usado por Deus. Ele tem uma série de coisas que ele fala andando no Espírito e também andando no poder, que é essa dinâmica, né, cara, da gente andar direcionado, né? Não andar por andar, mas andar numa direção, ser eficaz, ser produtivo. Essa vida no Espírito que nós precisamos ter, né? Esse senso de propósito, né, cara? Pô, eu tô andando na linha certa, tô fazendo o que é certo, tô fazendo o que Deus me chamou para fazer, vou frutificar, vou dar frutos, né? Esse é o porém. Se estamos vivendo agora pelo poder do Espírito Santo, sigamos a direção do Espírito Santo em todas as áreas das nossas vidas. Gálatas 5, 25, né? Se nós estamos vivendo, né, cara, pelo poder do Espírito Santo, nós já nascemos pelo poder do Espírito Santo. Já estamos vivos, já foi o poder do Espírito Santo que preparou você no meio de tantos espermatozoides, somente você venceu, né, cara? Então, já é poderoso, né? Então a gente precisa buscar seguir a direção do Espírito Santo, entender o que de fato ele está nos chamando para viver nesses dias, né? Então a gente precisa checar quais são as vozes, como a gente direcionar isso, como a gente entender qual que é os sinais, né, cara, que eu tenho, que vão me trazendo certificação, que vão selando isso, né? Muitos pedem sinais e fazem provas de Deus, para serem guiados por Ele. Mas Deus não nos deseja guiar por meio de coisas exteriores. E o Espírito nos guia pela sua vida dentro de nós. Esse aqui é o primeiro ponto, né? Que a gente precisa entender.
Quando a gente está orando e pedindo para Deus nos trazer sinais e direção, nós precisamos ter a certificação que Deus, muitas vezes Deus fala por coisas exteriores, né? Por sinais, pela nuvem. Eu sou uma pessoa que gosto muito dos sinais exteriores, né? Eu sinto Deus numa nuvem que desce, no movimento espiritual de um vento, de uma planta. Eu me delicio com isso. Por quê? Porque a presença de Deus, né, manifesta em todas as coisas, na natureza, né, cara? O povo de Israel mesmo, a nuvem da glória de Deus descia sobre o povo, a coluna de fogo, né, cara? Os sinais acontecendo, isso é maravilhoso. Mas hoje nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele quer falar de dentro para fora, né? É a voz que fala aqui dentro. É a voz do Espírito dentro de nós, vivendo em nós, que vai nos trazer esse direcionamento de dentro para fora, vai nos trazer essa certificação, esse sentimento que vai gerando dentro de nós, essa certeza, esse empoderamento, essa ousadia, esse poder, né, que vai nos levando a viver uma vida vitoriosa, uma vida dinâmica no Senhor, né? Há uma sensação de dentro de nós produzida pelo Espírito. Precisamos ser sensíveis a ela. Tal sensação se manifesta pelo testificar e pela palavra. Pela palavra e pela paz. Testifica pela paz, né? Ou pelo constrangimento e pela restrição. O Espírito nos constrange a fazer coisas ou também nos restringir, né? Restringe a fazê-la elas. Ó, aquela situação, né? Às vezes eu acordo assim, nossa, eu estou sentindo um desejo do Espírito Santo de ficar em jejum uns 3 dias. É o Espírito Santo gerando em mim esse desejo, né? De ir jejuar, de ir orar, de ler um livro, de ler a palavra. Cara, eu sinto um desejo de ler aquele livro Caçadores de Deus. Nossa, eu estou sentindo que o Senhor está me levando para uma busca constante, profunda nele, né? Nossa, eu sinto de ler aquele livro, o livro do Apocalipse. O Senhor, o Espírito Santo está querendo me revelar coisas vindouras, ou nos trazendo revelação do tempo que estamos vivendo agora. Então é o Espírito Santo que nos constrange para ir a alguns lugares, para fazer certas coisas. Mas também ele nos constrange a não fazê-las. A voz da consciência, Paulo fala, né? Para Timóteo, cuide para não perder a boa consciência. O que é a consciência? É a luz do Espírito Santo. A consciência é aquela que te leva a pensar, cara, não é certo, né, mano? Pegar o que não deve, não é meu. Não é certo eu ficar fazendo isso, isso vai entristecer o Senhor. É a consciência, é a luz do Espírito Santo. Outra coisa, a palavra diz que o nosso espírito testifica, né? A paz, né, cara? A paz dentro de nós testifica, né? Que a paz de Deus é o termômetro. Eu tô orando para fazer um negócio, mas eu não sinto paz. Eu não sinto paz de ir fazer tal coisa. Então não vai, porque essa paz que você sente é o Espírito de Deus, né? É o termômetro, né? Que a paz do Senhor dentro de nós é uma paz no Espírito. Não é um sentimento de bem-estar. É a paz espiritual, que é o termômetro de todas as coisas, né? Se eu não sinto paz de fazer, é importante não ir. Por quê? Porque quando eu não sinto paz, pode ser o Senhor que está me direcionando a não fazer. Eu mesmo tenho testemunhos vários de coisas que eu fui para fazer e não senti paz, e não fiz, e depois de dias deu problema, deu tudo errado, as coisas não fluíram, não deu certo. Mas cheguei em coisas também que o Senhor, eu não sentia muita ousadia para fazer, mas eu tinha paz, e quando eu andei seguindo a paz, né, fluiu, deu certo, foi bênção, as coisas deram certo, tudo se ajustou. Então são as direções do Espírito Santo que a gente precisa checar, né, que é a paz, né, cara, a paz de Deus, né,
A paz de Deus que nos leva a andar segundo Ele, né? O cristianismo do Novo Testamento não é formal, é cheio de cerimônia ou um ritual e pompa religiosa, nem tampouco a observância de regras, regulamentos e éticas. É muito mais do que vivermos uma vida correta e fazermos coisas certas ou fazermos coisas erradas. Outros, o que gostaríamos que eles fizessem a nós. O cristianismo, né? O cristianismo é muito mais do que uma filosofia ou um sistema de pensamento positivo. O cristianismo é real, é sobrenatural, é a vida de Cristo dentro de nós. É porque Cristo habita em nossos corações que podemos experimentar a direção do Espírito Santo. Todavia, precisamos reconhecer e discernir a linguagem do nosso espírito. Precisamos aprender a conhecer, a reconhecer quando o Espírito Santo está entristecido. Efésios 4:30. Nós precisamos reconhecer quando o Espírito Santo fica triste. Precisamos reconhecer quando o Espírito está alegre, quando o Espírito Santo, o nosso espírito está conectado ao Espírito Santo e ele está alegre. Também quando ele está entristecido, né? Precisamos entender dentro de nós e deseja que nós nos regozijamos com ele, ou quando ele está com um fardo e deseja orar através de nós. O Espírito Santo deseja impulsionar nós a orar, né? Porque muitas vezes vem os fardos, vem o cansaço, e tudo isso é espiritual. Nós precisamos discernir, checar essas coisas e se mover direcionado por isso, porque aí vai gerar resultado, fruto, né? Tudo começa quando percebemos uma sensação em nosso espírito. Entendemos, então, que o Senhor está querendo nos dizer algo. Esse é o ponto. Ele começa a sinalizar. Devemos parar e perguntar ao Senhor. Espere silenciosamente nele, até que você compreenda o que ele está dizendo. Haja de acordo com a direção recebida. Coopere com o Senhor. Procure lembrar-se desta experiência e o que ela significou desta maneira. Você será capaz de reconhecer novamente a próxima vez. Ou seja, o primeiro passo é você entrar num tempo de solitude. Quando eu sinto que o Senhor está me impulsionando, eu sinto eu sinto que o Senhor está me chamando para esse lugar. Eu sinto um desejo de ficar com o Senhor. O Espírito Santo está querendo falar. Então eu vou para esse lugar de solitude, né, cara, de ficar sozinho com o Espírito Santo. Eu faço isso todos os dias. Antes de eu começar o meu dia, eu fico um tempo com o Senhor em solitude, né? Um tempo com o Espírito Santo, me enchendo, me esvaziando, me limpando, recebendo, me nutrindo, comendo, me alimentando, me vencendo também. Nesse tempo de solitude eu faço tudo isso. E aí depois eu tô pronto para seguir, né, cara? Fazer as coisas do dia, fazer as minhas demandas. E particularmente, tudo isso é muito produtivo, é muito maravilhoso, porque a gente segue uma vida que parece que nunca a gente está indisposto, né? Porque o Espírito Santo ele tem disso, de nos ajudar, nos impulsionar. Se nós soubermos reconhecer a sua voz, se nós conseguir reconhecer os sinais, né? O corpo, quando ele está com febre, ele manda um sinal, né? Que o corpo não está bem. O Espírito Santo é o nosso termômetro. E ele sempre vai te mandar um sinal, né? Fica comigo, 3 dias de jejum, entra para um tempo de busca, entra para um tempo de guerra, faz batalha espiritual, vai para cá, vai para lá. Ele vai te guiando e te direcionando. E a gente precisa aprender a checar essas orientações para a gente viver em paz e também ser frutífero, né? E desfrutar de uma vida poderosa em Deus, ok? Deus abençoe a todos. Um forte abraço.